Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar entrando agora no seu lar, abençoando não só você, mas toda a sua família e seus amigos. É com muita alegria que eu retorno aqui hoje para nós fazermos um vídeo bem atípico, porque geralmente nós viemos aqui para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus, estudos que vocês muitos têm enviado, como pedido. E hoje nós vamos bater um papo a respeito de alguns temas, que têm acontecido nos dias de hoje. E muitas pessoas têm me mandado e-mail: Rejane, por que você não dá pelo menos uma palavra do seu entendimento, o que tem acontecido? E falo também um pouquinho sobre você, fala também sobre um pouquinho sobre as coisas que têm acontecido com você. Então, atendendo a pedidos, hoje aqui eu estou para falarmos um pouco das maravilhas que Deus tem feito na minha vida. E eu tenho certeza que, ainda que o cenário que nós temos enfrentado nos dias atuais tenha sido totalmente o oposto daquilo que nós um dia esperamos, ou esperávamos, mas Deus ele tem permanecido fiel. Deus ele não se conforma com esse mundo. A palavra dele é reta, Os planos dele são retos. Então, o que ele planejou na sua vida, na minha vida, independente do cenário que o nosso mundo está enfrentando, os planos de Deus nunca mudarão na sua vida, ok? Nós não precisamos nos preocupar com as implantações que têm surgido quanto à obrigatoriedade de certas coisas que nós sabemos aí, porque a gente sabe que tudo foi dito por Jesus. E eu, antes de mais nada, eu quero perguntar a vocês o que vocês na verdade são. Quem acompanha o canal Falando de Deus já percebeu que há dois grupos que seguiam Jesus. O grupo daqueles que apenas o reconhecia como um rabino, um profeta, um homem sábio e que multiplicava comida. Então, estava lá naquele grupo ali apenas para receber de Jesus a cura, uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, ou ver milagres, E havia o grupo daqueles que realmente estavam ali junto com Jesus, ouvindo os seus segredos, participando dos seus sofrimentos, das suas angústias, do qual Jesus podia chamar de família, que esse grupo se chamava os seus discípulos, que ele escolheu dedo a dedo. Então, no parâmetro de hoje, nós devemos pensar que grupo nós estamos quando nós fazemos referência a Jesus. Nós estamos naquele grupo que apenas estendeu a mão e acredita que ele é o Senhor que veio a esse mundo nos salvar? Ou acreditamos que ele não somente é o Senhor das nossas vidas, mas fazemos a sua vontade? Esses dias eu fiquei muito triste, que eu ouvi de uma pessoa, muito querida, que ela acha que quando nós morrermos, nós todos vamos deslumbrar, vamos todos para o céu e vamos curtir o mesmo patamar, porque todos nós aceitamos a Jesus, então vai ser um prêmio único. Se fosse assim, Jesus não fazia seleção, porque a hierarquia é em tudo. No céu, entre os anjos, que nós já falamos várias vezes aqui nesse estudo, a Bíblia fala também da hierarquia que ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. A gente vê também a hierarquia no próprio templo, Tinha o pátio, tinha a parte do santo, e tinha o local santo, e tinha o santo dos santos. Você vê que a etapa que somente uma pessoa que era qualificada podia estar entrando ali, Não é qualquer levita que podia entrar no santo dos santos. Então, a gente percebe que em tudo havia uma hierarquia. Então, no corpo de Cristo também há uma hierarquia. Uma estrela brilha mais que a outra. Nós vimos isso em 1 Coríntios capítulo 15. Da mesma forma, entre os que seguem a Jesus, há uma hierarquia daqueles que apenas seguem, por N motivos que nós já citamos, e daqueles que não somente seguem, mas fazem a vontade de Cristo. Por isso que Jesus falou: nem todos que me dirão Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então não basta somente aceitarmos a Ele, devemos também entregarmos as nossas fraquezas, entregarmos as nossas necessidades, submetermos os nossos desejos, largarmos os nossos interesses e seguirmos a Jesus.
E a gente sabe que nós chegamos a esse momento nos dias de hoje. Nós chegamos ao momento em que, quando fala, e vereis a diferença daquele que serve a Deus daqueles que não servem. Quando você aceitou Jesus, a minha pergunta inicial foi: que grupo você se enquadra? Dos seguidores ou daqueles que realmente resolveu largar todos os seus desejos e fazer a vontade de Deus? Por que essa pergunta é tão crucial no momento que nós estamos enfrentando? Porque se você realmente é daqueles que resolveu pegar a sua cruz, resolveu realmente fazer a vontade do Mestre na sua vida, eu vou dizer que você não precisa ter medo do que está acontecendo. Você não precisa ter medo das coisas que a mídia, do que o governo mundial, né, ainda não foi implementado, mas a sua doutrina já está sendo estabelecida nos dias de hoje. Você não precisa temer. O Senhor disse que todos aqueles que nele confiam sempre encontrarão nele um escape. Devemos lembrar que Pedro encontrou o escape, Paulo encontrou escape, tantos outros encontraram escape, porque eu e você não íamos encontrar o escape. Então, quando você decide aceitar a Jesus na sua vida, reconhecê-lo como Senhor, você tem que abandonar o medo, você tem que abandonar o pânico, você tem que abandonar o temor pelas coisas que estão por vir. Ele mesmo disse que nos últimos dias, se não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Então, ele já é o Senhor do futuro. Ele já é o Senhor conhecedor de tudo o que nós somos capazes ou não de enfrentarmos. Então, Deus conhece a sua estrutura. Eu estou falando dessa forma porque muitas pessoas mandam um e-mail para mim e falam: Rejane, em que momento que nós estamos? Você sabe que momento nós já estamos? Nós estamos em que selo, que trombeta? Nós estamos em que parte do retorno do nosso Senhor para nos buscar? Eu posso dizer para você, sem pestanejar, sem nenhuma sombra de dúvida, que nós entramos no princípio das dores. E o que significa o princípio das dores? Quem não entendeu o estudo sobre o arrebatamento da igreja ou a parábola das 10 virgens, que nós temos todos esses estudos aqui, vocês não vão entender o que significa o princípio das dores. Mas se você dá uma olhadinha ali em Mateus 24 e 25 e Apocalipse 12, você vai ter uma noção do que significa o princípio das dores, que é aquela agonia que acontece com todas as mulheres que estão prestes a dar à luz a um filho. Não é aquela dor intensa, mas já é aquele desconforto. Ela sabe que a qualquer momento a criança vai nascer. E ela sabe o momento exato quando ela simplesmente rompe a bolsa que protege a criança com líquido amniótico. Mas o que tudo isso tem a ver? Nós sabemos que a igreja, como nós já falamos aqui, ela tem um grupo que nós sabemos de antemão que se representa aquele grupo que será levado como primícia. Nós sabemos que aquele que detém o maligno, e que muitas pessoas outrora falavam que era o Espírito Santo, hoje já entende que esse que detém o maligno não é o Espírito Santo, porque ele estará no nosso meio sempre, até que a igreja por completo seja arrebatada. Mas nós sabemos que há um grupo chamado primícias, comprado de toda a humanidade, que será retirado do nosso meio. E nós sabemos que tudo isso que está acontecendo nos dias atuais ao nosso redor já configura, já nos mostra, por isso que Jesus manda nós olharmos os sinais, que esse momento está chegando, e eu posso dizer com certeza que nós entramos no princípio das dores. Então, se você não é aquela pessoa que ainda se entregou por completo a Jesus, mas que ainda tem a sua dúvida entre os prazeres daqui do mundo, o que vai construir, não que isso seja pecado, mas você ainda está inclinado a primeiro satisfazer os seus interesses terrenos, ao invés de focar naquilo que é imperecível,
eu quero te dizer que possivelmente você vai perder um grande momento de poder se encontrar com o seu Senhor nos ares. Porque Jesus disse que todos aqueles que têm prazer nessa terra, todos aqueles que têm amor pela sua vida, perdê-la. Então, queridos, eu quero que vocês apenas saibam de uma coisa. Se você resolveu do seu coração, com toda a força da sua alma, reconhecer que Jesus é o seu Senhor, viva isso na sua integridade. Não tenha medo, seja um soldado. Não tenha medo do que irá acontecer. Enfrente o mal, porque a nossa redenção está próxima. E é agora, nesse momento, que você precisa mais do que nunca pedir a Deus que te revista da armadura do Espírito Santo para que te dê força. Aquele que tem pouca fé, peça a Deus fé que Ele vai dar. E para que Ele possa te orientar das coisas que você possa estar fazendo para que você possa perseverar até o fim e ser salvo. Porque há sim uma hierarquia daqueles que serão chamados filhos de Deus na sua integridade, porque serão semelhantes ao Filho de Deus, e daqueles que serão salvos porque apenas reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que fala, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas nós sabemos que salvo do quê? Salvo da ira de Deus lá no final, no julgamento. Mas não salvo para poder participar da grande maravilha que Deus tem preparado para aqueles que abandonaram tudo na sua vida para seguir o seu Filho Jesus. E antes que nós continuemos nisso, quero apenas uma palavra que eu queria dar para vocês num período desse de desconforto, que vocês não precisam temer, porque em todos os pontos haverá um escape. E todo o escape acontece no último segundo. Ainda que a gente não veja no decorrer, mas quando você precisar daquele escape, ele irá acontecer. Assim como aconteceu o escape para o povo de Israel. No último segundo, quando ele viu o governo, que era Faraó, chegando perto dele para o matar, um mar vermelho se abriu. Da mesma forma, quando Pedro e Paulo estavam prestes a serem mortos, prisão foram abertas. Saiba disso, o seu Deus é um Deus de milagre. O Senhor que você escolheu servir, Ele não é um homem para voltar atrás, mas Ele vela para que cada palavra que Ele proferiu na sua vida se cumpra. Basta você crer e confiar nele. Agora, antes de nós continuarmos, eu quero dizer a vocês que nós vamos falar no próximo estudo, que foi a grande maioria de vocês que escolheram, sobre o que é a marca da besta. A marca da besta é somente um chip na mão direita ou na testa? O que é a marca da besta tanto tem mexido não somente com a igreja no Brasil, mas como no mundo inteiro? E muitas pessoas estão achando apenas que é uma injeção e que a partir daquele momento já configura a marca da besta. Nós vamos tentar mostrar isso biblicamente para vocês, o que aconteceu com a queda do homem e o que aconteceu, a proposta que Satanás fez a Jesus, para que vocês possam entender o que é a marca da besta. Porque Deus, Ele nunca deixa a gente sem um sinal. Então, o próximo estudo, nós vamos falar, foi o que ganhou foi na votação de vocês, sobre esse tema tão polêmico, e vocês vão entender mais do que nunca o que significa essa marca que vai separar, vai ser um divisor de almas daquele que realmente ainda terão oportunidade de ser salvo ou não da ira de Deus. Mas antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês o poder de Deus na minha vida. O poder de Deus que eu compartilho dia após dia em todos os vídeos que eu tenho publicado aqui nesse canal e com os meus amigos. O porquê eu digo para vocês que Deus, Ele é um Deus que vela pelos seus. É um Deus que vela pelos seus filhos. É um Deus que protege. Quando eu iniciei o vídeo, o estudo falando sobre Jesus Cristo nas religiões, eu falei para vocês que todas as vezes que eu vou iniciar um estudo, sempre acontece alguma coisa. Quando eu falei sobre a noiva, eu tive uma luta muito pessoal. Quando eu comecei a falar sobre
Jesus Cristo nas religiões, e especialmente a religião espírita, eu fui atacada fisicamente e eu consegui ver a olhos nus o que Deus tem feito na minha vida. Antes eu só ouvia falar de escapes, mas quando eu comecei a fazer os vídeos sobre Jesus Cristo nas religiões, a religião espírita, esse tema, desde o primeiro vídeo, eu vejo Deus movendo as mãos dele sobre mim. O primeiro vídeo, quando eu planejei falar sobre o espiritismo, não sei se vocês lembram que eu postei que eu sofri um acidente, né? O meu carro rodou no meio da pista e foi parar do outro lado, na direção do tráfego. E louvado seja o nome do Senhor, que nada aconteceu comigo, nem com a minha irmã que estava no carro. Isso tem mais ou menos o que, 1 ano e pouco, 2 anos, porque o estudo sobre o espiritismo demorou muito, porque foi uma coisa que eu tive que buscar lá da base, para que os nossos amigos que outrora eram espíritas, que ainda são espíritas, mas em nome de Jesus agora estão conseguindo entender a farsa de Satanás nas suas vidas, pudessem entender detalhadamente o quão enganoso são os caminhos que o mundo espírita seduz as pessoas para que elas continuem acreditando que aquilo ali é verdade. Então o que aconteceu? Passaram-se um tempo também, eu fiz um outro vídeo e eu estava muito feliz. Eu tinha acabado de fazer esse vídeo. E foi interessante que eu estava muito alegre, porque eu acabei de fazer aquele estudo. Eu fiquei muito feliz porque foi uma coisa que já estava me pesando, né? Me carregando. E eu tinha acabado de comprar passagem para ir para o Brasil. Eu estava radiante. E resolvi deixar para postar o vídeo mais tarde. Falar assim, vamos sair, eu estou muito feliz, vamos aproveitar esse dia. Esse dia está maravilhoso. E realmente o céu estava azul, estava lindo. Então eu saí e eu resolvi parar em frente a uma loja. E esperei que minha irmã ia buscar alguma coisa nessa loja. E estacionei o carro ali, bonitinho, direitinho. E de repente, eu olhei para o retrovisor e vi um carro vindo em alta velocidade atrás de mim. E eu sabia que aquele carro ia estacionar bem atrás de mim, mas eu não me importei. Mas uma voz gritou dentro de mim, segure no volante e se jogue para trás, porque ele não vai conseguir parar. E na hora eu só segurei no volante e eu consegui olhar ele tentando, ele totalmente confuso ali nos pedais. E eu só senti aquele impacto no carro. Eu fui jogado um pouco para frente mesmo, segurando. E eu senti aquela náusea. E falei, aquele barulho horroroso, né, de batida. E eu falei assim, nossa, o que aconteceu? Acabou com o carro ali atrás, né? Eu vi pelo retrovisor que ele estava bem, mas estava aterrorizado. E foi interessante porque na hora eu não senti... Eu acho que a gente fica tão anestesiado que eu nem sei o que eu senti. Eu vi as pessoas olhando, assustadas. E a primeira reação que eu tive é sair e perguntar se ele estava bem. Aí estava bem, eu nem quis olhar para o carro, sabe, porque ele estava todo detonado. E aí ele me disse que estava bem. E quando eu olhei para ele, para o carro dele estava todo amassado aqui na frente, né? Tinha uma boa parte do carro dele amassado, tinha entrado. E aí eu agora vou ler o estrago do meu. E estava lá perfeitamente, nada tinha acontecido. E é interessante que toda vez que eu saio de casa, eu convido Jesus para estar comigo. Para estar em todos os locais, nem que seja dentro do meu carro, é coisa simples, mas para me livrar de qualquer incidente, de qualquer acidente. E aí, aquela alegria que eu estava sentindo, né? Eu fiquei tão apática, tão decepcionada. E aí eu entendi que era justamente porque eu estava fazendo um vídeo para vocês, uma revelação, né? Para vocês das artimanhas de Satanás. Eu sabia que aquilo dali tinha alguma coisa a ver. Mas Deus mais uma vez mostrou o poder dele na minha vida. Nada aconteceu, nem nada comigo, nem graças a Deus com o motorista da colisão. E também nada aconteceu com o meu carro patrimônio, né, que eu preciso para me locomover. Então, passaram-se algumas outras semanas, eu terminei de publicar um outro vídeo. E eu sabia que quando eu publicasse aquele vídeo, eu ia ter respostas, né?
Mas maior é o que está comigo, maior é o que está com você, meu querido, do que aquele que está no mundo. A gente não precisa temer. E eu estava mais uma vez dirigindo e eu parei em algum lugar e eu lembro que o lugar não tinha flores, não tinha árvore, não tinha nada, mas eu não lembro o que aconteceu. Eu só sei que quando eu estava passando por um viaduto eu sinto uma queimação imensa na minha perna. E eu comecei a gritar, e eu não sabia o que era, mas era como se alguém estivesse jogando um ácido na minha perna, era como se alguém estivesse me queimando, e eu comecei a gritar no volante, mas eu não podia parar o carro, porque eu estava no trânsito, estava a velocidade, eu também não podia parar ali na rua, porque eu podia colidir com alguém, mas daqui a pouco eu consegui estacionar o carro, e comecei a tirar a parte de baixo da minha roupa, e eu tava gritando, e era muita dor. E era tanta dor que eu virava os olhos, eu tava agoniada com aquela dor. E aí veio minha irmã olhando, e não tinha nada ali. E eu tô falando, tem sim, tem alguma coisa aqui. Quando nós fomos ver, era um ferrão. E aí a gente calculou que podia ser uma abelha, podia ser qualquer outra coisa que tinha me picado. E nós procuramos o bicho, não achamos o bicho. E detalhe, eu estava com uma calça grossa e eu não sei como que aquele ferrão conseguiu ultrapassar aquela calça e pegar minha perna. E a minha perna estava inchando, aquela parte do tecido estava inchando. E eu falei assim, vamos para o hospital. E eu não estava conseguindo respirar, vamos para o hospital. Estava doendo, mas daqui a pouco veio a minha mente, não posso ir para o hospital por causa do Covid, por causa dessa coisa aí, vão achar que isso é Covid. E eu nervosa. E ela pegou alguma coisa no nosso estojo de primeiros socorros e colocou, deu um alívio, mas ficou tendo que botar aquilo várias vezes e não era nada. Não tinha bicho, não tinha nada, mas algo estava ali. E aí nós entendemos que precisávamos orar. E oramos, repreendemos que qualquer seta, qualquer laço, qualquer coisa que tenha sido lançada em nome de Jesus seja anulado. E passou-se algumas horas, nada. E eu ainda falei para ela, fica observando, porque se eu tiver alguma reação alérgica, que eu não sei nem o que é isso que está aqui, eu preciso de fato, aí eu vou ter que ir para o hospital e seja lá o que Deus quiser. Mas não precisou e não aconteceu nada. Queridos, a gente percebe que a gente tem que viver a palavra de Deus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as principais potestades do mal que atuam nas regiões celestiais. Se você decidir fazer a vontade de Deus, é como uma vez eu li no livro, se você está andando e não se esbarra com os demônios, significa que você está fazendo a vontade de Satanás. Mas quando você começa a andar e você começa a esbarrar em certas coisas, significa que você está indo no caminho certo, que é a direção do seu Salvador. E o que isso significa? Quando você começa a ver que toda vez que você faz alguma coisa para Deus, tudo que você faz começa a surgir algum ponto de incômodos diretamente para você ou para aquilo que você ama, ou para aqueles que você ama, sabe que você está na direção certa, mas isso não significa que o fato de você receber essas setas, o fato de você ser atacado, que você vai sofrer aqueles ataques. Porque o Deus que te garante é o Deus que te protege. E aí nós concluímos esse estudo, tem 2, 3 semanas, né? Falando sobre o espiritismo. E uma coisa interessante que muitas pessoas falaram para mim, gente, por que você não para com isso? Porque toda vez que você fala alguma coisa, sempre acontece algo. Eu falei assim, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, quando eu me proponho a servir a Jesus, quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei não para ser aquele seguidor do oba-oba. Eu aceitei para ser o seguidor que carrega a sua cruz, que toma as suas dores. E eu convido que você faça a mesma coisa. Ainda que você seja atacado, mas você receberá o escape. E aí, quando eu concluí o vídeo Jesus Cristo no Espiritismo,
naquele mesmo dia, eu tenho esse vídeo para vocês do que aconteceu, não tudo, mas aconteceu algo que eu estava muito feliz, graças a Deus, acabei com esse estudo, que estava me tomando muito tempo e me angustiando muito, eu precisava falar, eu precisava concluir, e aconteceu uma coisa incrível. Eu vivi o dia normalmente, do mesmo dia que eu havia gravado o vídeo, eram mais ou menos umas 6h30, 7 horas da noite, creio eu. E eu ouvi Deus falando: filha, vá para casa. E aí eu fui, virei para minha irmã que estava do meu lado. É sempre bom porque a gente tem sempre testemunhas, né? É verdade, aconteceu. E eu senti aquela coisa, eu falei para ela: eu preciso ir para casa, eu vou para casa. Tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar, que você tem que resolver? E ela falou assim: só mais uma hora. Só mais uma horinha e a gente vai. Não tem quando você aceita, ok, mais uma hora, mas no seu interior falar: não, vá agora. Foi o que aconteceu. E eu simplesmente parei o carro e ela saiu para resolver o que ela tinha que resolver. E naquele momento o céu estava lindo, porque nós estamos no verão. Mas de repente o céu se fechou. Era como se tivesse vindo um tornado. Não era época de acontecer o tornado. Não tinha motivo para acontecer isso. Então eu pensei: será que mandaram um alerta aí? Eu não percebi. E quando eu olhei para o celular, eu fiquei procurando para ver se havia algum alerta. Não tinha alerta nenhum de tornado, mas o tempo mudou. Começou uma ventania. E eu vi as pessoas correndo pelas ruas, indo embora, as placas dos outdoors voando, os outdoors móveis, né, que ficam nas calçadas, as árvores se inclinando seus galhos bruscamente, e eu senti medo. E aí eu liguei para ela e falei assim: eu preciso ir embora agora, porque eu tô com medo. Confesso, irmão, eu sou uma pessoa normal, eu tenho medo, eu tenho raiva, eu iro, às vezes eu peco. Eu peco também. Eu sou uma pessoa normal, de carne e osso. Peco, peço perdão, tento não fazer de novo. E eu falei pra ela: tô com medo, eu quero ir embora. Só que ela falou assim: tu já orou? Aí eu falei assim: é mesmo, né? Aí eu lembrei de Jesus que acalmou a tempestade. Peguei, a janela do carro as janelas do carro estavam fechadas, e eu orei e repreendi aquilo. E eu, assim, não é que parou instantaneamente, né? Não vou ser hipócrita e falar que isso aconteceu. Mas parou aquela coisa, aquele, né? Parou de realmente me assustar. Mas mesmo assim eu estava sentindo desconforto e eu queria ir embora. E eu falei, e aí ela veio e eu narrei para ela, ela viu realmente tudo, né? O céu negro, aquela coisa toda. E ela falou assim: ah, ok, então vamos fazer assim. Eu estava no pé da subida que dá para a rua em direção à minha casa. Eu poderia ter ido dali direto para casa. Mas ela falou assim: olha, eu só preciso dar a volta, entregar isso aqui e a gente vai. Eu falei assim: ah, isso não é nada demais, né? Então vamos dar a volta, vou entregar. E aí nós vamos. Nisso que nós estamos indo, queridos, olha como Deus age na nossa vida. Olha como Deus é poderoso. Olha como a gente não precisa temer de nada. Nós estávamos indo e eu passei por um viaduto e eu via, ela estava do meu lado, o trânsito pela hora já era mais ou menos aproximadamente umas 7h30, 8 horas por aí. O trânsito naquela região costuma estar essa hora muito busy. E nós estávamos passando o trânsito, muito carro do nosso lado esquerdo, porque eu estava na faixa da direita, e havia uma caminhonete na minha frente. E eu não podia me desviar dessa caminhonete porque eu ia entrar logo à frente, à direita também. Então eu tinha que permanecer na faixa da direita porque eu ia precisar dela mais à frente. Atravessei o sinal normalmente e vi um carro preto do outro lado da calçada, do meu lado esquerdo. Deus falou ao meu espírito, eu tenho que ser muito clara isso: tome cuidado com aquele carro preto. E aí percebe, era uma caminhonete, uma truck na minha frente, preta, grande, tinha uma coisa de construção na frente, que não me deixava cortar, e ela estava andando devagar, isso estava me incomodando. E aquele carro preto do outro lado da calçada, que
Deus falou ao meu espírito, cuidado com aquele carro. Mas não tem aquela, não tem, são questões de segundo que você fala, tem aquele carro lá do outro lado da pista, 4 pistas na minha, que eu tenho que tomar cuidado. São segundos de dúvidas, segundo de advertência, segundos que você tem que decidir no que você vai acreditar. Mas eu decidi permanecer ali e atentar para aquele carro. O que aconteceu? Quando eu atravessei o sinal, eu vou botar o vídeo aqui para que vocês vão acompanhando. Eu atravessei o sinal que estava verde para mim, óbvio. E simplesmente eu vejo na minha visão periférica aquele carro vindo na minha direção, atravessando 4 faixas de uma avenida para me atingir. Só que na mesma hora o impulso de sobrevivência me fez acelerar. Eu tinha que acelerar, porque eu falei assim, se eu não acelero, o carro vai bater diretamente em mim, vai me pegar. Mas se eu acelero, pelo menos eu consigo me desviar dele. Só que eu não conseguia acelerar muito, porque a truck, aquela picape, estava na minha frente e não me deixava acelerar. Era como se ela estivesse me parando, ande devagarzinho. Ela estava limitando a minha velocidade para que eu não andasse. E aí o que aconteceu? Eu consegui acelerar, não tanto quanto eu queria, mas o carro bate na traseira do meu carro. Na mesma hora, eu saí, claro, né? Perguntei a mulher lá se ela estava bem. Estava bem. O carro dela estava lá amassado lá. E o meu também, lá, com alguns arranhões lá, com as marcas da batida. E trocamos lá as documentações para o seguro dela pagar o dano no meu carro. E eu fiquei muito triste naquele dia. Eu estava muito triste porque eu falei assim, Senhor, mais uma vez, eu terminei esse vídeo, agora eu só preciso postar. E mais uma vez, eu não consigo, eu sofro isso. Eu sei que o Senhor me livra de todas, mas isso abate a minha alma. Eu fico triste com isso. E aí a minha irmã começou a ficar nervosa e eu acalmei ela, falei assim, isso é coisa, material, o seguro vai pagar e tudo bem. E aí resolvemos o que tinha que resolver ali, com as documentações, fomos embora e minha irmã foi entregar o que tinha que entregar. No momento que ela estava entregando, eu estava dentro do carro, eu não queria nem ver o que tinha acontecido com o meu carro, porque eu sabia que estava ruim só pelas fotos que nós tínhamos tirado. Mas eu não queria, eu não perdi tempo analisando, né? Mas Deus falou no meu coração, filha, vá lá atrás e veja o que aconteceu. Aí eu, Senhor, eu não tô afim de ir, não quero ir, eu tô muito chateada com isso. Vá lá atrás e veja o que aconteceu. Aí eu, tá bom, eu fui lá atrás, aí passei a mão. Aí o Senhor falou pra mim, não toque nisso. Pega um lenço e passe. E aí eu fui, como eu comecei a carregar um lenço dentro do carro, peguei um lenço e passei. Foi interessante que as pessoas vão passar, falaram, essa garota resolveu limpar o carro com o lenço na rua. Comecei a passar. Gente, foi saindo todas as marcas do carro. Não tem marca. Não tem arranhão. Todos os arranhões saíram. Cadê a batida? Cadê o amassado? Não tem um amassado. Cadê a pancada? Não tem mais pancada. E aí eu não estava conseguindo acreditar naquilo. E eu comecei a limpar. E estava como se tivesse saído da loja. Não tinha nada no carro. Nada. E aí quando minha irmã veio, eu falei assim, olha o carro. O que eu vou falar com o seguro? Eu vou reclamar o que para o seguro? Se eu for fazer um boletim de ocorrência, o policial fala assim, querida, não tem mais o que fazer, não? Não tem nada. Para você ver um arranhado, alguma coisa, tem que ir de lupa para ver alguma coisa. E aí eu vi o milagre de Deus na minha vida, na vida da minha irmã, na vida daqueles que confiam nele. E foi interessante porque eu falei assim, Senhor, muito obrigada. Porque se eu não tivesse acelerado,
ela ia me atingir. Eu poderia ter sofrido uma coisa física. E quando eu estava falando com aquela mulher, eu percebi que ela sabia o que ela estava fazendo. Porque ela falou assim, eu te vi, você estava longe. E de repente você estava na minha direção e ela sorria. Eu sabia que ela sabia, olha a redundância, o que ela estava fazendo. Ela sabia o que estava fazendo. Quando nós chegamos em casa, eu queria rever o acidente para que eu pudesse estar mostrando isso, se fosse necessário, né, para o seguro. E como eu falei para vocês, quando nós estávamos andando, descendo o viaduto e indo mais à frente, eu queria trocar de faixa para que eu pudesse sair de trás daquela truck que me possibilitava sair. O que aconteceu? O trânsito estava muito cheio, não tinha espaço para eu trocar de faixa. Quando eu rodei o vídeo, não tinha trânsito, querido. Não tinha trânsito. Eu podia ter trocado de faixa. A filmagem que eu estou mostrando para vocês mostra que não havia trânsito. Mas porque eu e minha irmã vimos esse trânsito. Porque estava tão cheia a pista que a gente não conseguia trocar, mas na filmagem mostra que não estava. Lembra que eu falei para vocês que eu queria acelerar para fugir da batida ou para trocar de faixa mais à frente, mas havia uma picape preta na minha frente que não me deixava andar? A filmagem mostra, queridos, que não há picape alguma na minha frente. Não tem picape nenhuma na minha frente. E eu perguntei para minha irmã, você viu? Ela viu, mas não tinha na filmagem, como vocês podem ver, nenhuma picape na nossa frente. Mais uma vez provando a vocês que a nossa luta não é contra a carne. Mais uma vez mostrando a vocês que o mundo espiritual, por seu bel prazer, eles formam ilusões para nos enganar. Mas até nisso nosso Deus é maior e nos dá o escape. É por isso que no Espiritismo eu falei para vocês que tudo aquilo que a gente diz que viu é ilusório. É ilusão. Ah, porque eu vi meu pai falando isso, é porque eu fui lá naquele lugar. É ilusão. Nitidamente eu vivi isso na minha vida. Eu vi uma truck que não existia no mundo físico. Foi uma ilusão para me parar, para eu sofrer um acidente. Não tinha trânsito algum. Por isso que Jesus diz que até Satanás se faz de anjo de luz para enganar os incautos. Por isso que eu digo para vocês que o nosso estudo, vocês têm que assistir desarmado, sem preconceito, porque quando eu me coloco na brecha, ou quando qualquer outro filho de Deus se coloca na brecha para trazer uma revelação nessa, eles sofrem por você, para que você possa ter sua mente aberta, desbloqueada do engano, das amarras de Satanás. Acordemos, queridos. Acordemos, porque Deus, Ele quer que nós confiemos nele, nós não tenhamos medo dele. Quando eu trouxe esse relato para vocês, agora eu vou falar sobre a marca da besta, né? Temos que estar preparados, eu tenho que estar preparado. Todos nós temos que estar preparados. Mas Deus não nos deu espírito de covardia. Se você é um filho de Deus, você tem que parar de ser covarde. Para de ser covarde, porque a autoridade disse que agora vai ser obrigado a ter isso. Agora, se você não tomar, você não vai poder ter saúde, você não vai poder mais para o hospital, você não vai mais poder para a cirurgia, você não vai poder comprar, vender. Quem é o Deus que você serve? Que seguidor é você? Você aceitou Jesus mesmo na sua vida? Ah, mas eu tenho medo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia nele. Ah, mas porque eu não sei o que vai acontecer. Deixa o próximo dia, cada mal do seu dia, nas mãos do Senhor. Nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta o dia de hoje para vivermos. O amanhã Deus cuida. O que eu estou compartilhando com você, essa experiência que eu sofri durante esse período, ainda mais que eu falei coisas pesadas. Queridos,
A gente sabe que foi uma palavra que com certeza alcançou a vida de muita gente, libertou muita gente. Então, quando você agora sair dessa casca de medo, você vai começar a refletir na vida dos seus vizinhos, dos seus amigos, da sua família, a ousadia, a fé que Deus manda você ter nele. E quando você exercer a fé em Deus, a ousadia em Deus, você começa a contagiar outras pessoas. Desde quando o povo de Israel tinha um hospital ali para eles poderem se consultar? Mas eles estavam ali, Deus preservando a sua saúde, Deus preservando até os sapatos dele, nem a sola dos sapatos dele foram gastos, porque o mesmo Deus que atuou lá no passado não pode atuar na tua vida. Pensa numa coisa. Havia uma epidemia no Egito naquela época, mas aqueles que estavam confiando em Deus, em obediência a Deus, não foram atingidos. Porque agora, por uma coisa dessa que estão dizendo aí, você vai ser atingido. Quer dizer que Deus funcionava lá, eu não funciona agora? Quer dizer que o povo lá no Egito é mais importante que você? Por acaso o sangue que derrama sobre a sua vida, a marca que você tem na sua vida, do selamento do Espírito de Deus, não te torna tão importante ou mais importante do que aquele povo? Resumindo, para acabarmos com esse vídeo, porque muitos de vocês me pediram para trazer uma palavra, eu consigo ver os mesmos milagres de Deus atuava no passado, hoje na minha vida. E é por isso que eu prego esse Deus poderoso para você e te convido a sair dessa casca de medo, de terror e a passar a confiar integralmente em Jesus. Eu te convido a parar de ser um seguidor do oba-oba e a ser discípulo de Jesus. Porque ele disse que assim como ele fez coisas grandes, os seus discípulos fariam maiores do que a que ele fez. Então, se você ordenar pro temporal parar de te assustar, vai parar. Se você receber uma seta no teu corpo, ela não te causará dano. Se até seu bem material tiver que ser atingido, Deus protegerá o seu bem material, porque pertence a Ele também. E se a tua vida estiver em risco, Deus mandará um exército de anjos para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Tendo Deus tão poderoso como esse, o Criador do universo e dos céus e da terra, em que todos os joelhos um dia terão que se dobrar. Por que você tem medo? O que você tem medo? De um vírus? De uma bactéria? De uma ordem de um governo? Todos terão e todos têm que se submeter à autoridade e à ordem de Deus. E se essa ordem que Deus der na sua vida for contraditória à ordem deles, vai sempre prevalecer a ordem de Deus. Confie. É só isso que eu tenho para falar para vocês. Estamos entrando no princípio das dores. Ou melhor, já entramos. E agora, mais do que nunca, você precisa exercitar a fé em Jesus Cristo e sair da teoria e entrar na prática como os discípulos dele. Quando saíram da teoria enquanto estava com o mestre e depois tiveram que entrar na prática quando foram perseguidos. E lá na prática, eles exerceram a sua fé em Deus e viram milagres acontecendo em suas vidas. Ah, queridos e queridas, se vocês soubessem a grandeza do Deus que chamou vocês para uma maravilhosa obra, vocês estariam agora no meio da rua, gritando aos quatro ventos do mundo, para que todos pudessem e possam fazer a mesma coisa, a mesma escolha que vocês. Não tema. Não tema. Saiba, a morte, ela é uma dádiva de Deus. Muitos irão morrer para se livrar do que vai vir. Mas aqueles que não morrerem verão, se confiar em Deus e permanecer em Deus, fazendo a sua vontade, milagres muito maiores na sua vida.
Não tema, sorria. Para o seu Senhor, que é o meu Senhor, vir para nos buscar, todas as coisas que Jesus falou têm que acontecer. Mas ele falou, aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, esse herdará a coroa da vida. Que o Senhor possa trazer essa palavra de uma maneira mais clara para vocês. Se eu não conseguir ser tão explícita. E se coloque na brecha, nem que você acha que seja uma coisa tão insignificante, se coloque na brecha para que Deus possa te usar para outras pessoas. Sorriam, comece a falar coisas positivas. Porque isso aí, as pragas do Egito, foram para quem não confiavam em Deus. As pragas que virão, as mazelas que virão, são para quem não confia em Deus. Você precisa apenas obedecer, que o escape com certeza virá até você. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo. E aí eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês, que eu não vou concluir agora, senão vai perder o sentido desse vídeo. E vai ser um pré-vídeo antes de nós iniciarmos o estudo sobre a marca da besta. E eu vou pontuar para vocês o porquê nós entramos no princípio das dores. E isso me deixa tão motivada, porque a nossa redenção está próxima. Glória a Deus. Maranata. Graça e paz. Sabe eu ter voltado por aqui? Eu não tava vendo. Jesus. Bateu nos carros. Acho que